Fala aí, galerinha, tudo jóia? Nesse vídeo de hoje, com um tema polêmico, eu trago para você as possíveis mudanças para a prova do Enem. Então, galera, essa é a minha indicação para matemática, o garoto Iago Stoffels. Então, galera, eu vou começar falando sobre carboidrato, que é uma parte de composto orgânico situado na área da biologia bioquímica. Carboidrato, também conhecido por hidratos de carbono, são açúcares formados por carbonos, hidrogênios e oxigênios. É muito importante você entender que glicose e frutose são grandes carboidratos que fazem sucesso. A glicose, por exemplo, ela é uma aldose, enquanto que a frutose é uma cetose. Carboidrato, quando a gente fala, a gente pensa logo em função energética. Você deve ter visto eu colocando aqui um pouco de açúcar que vai fornecer, depois de um certo tempo, um teor de energia. Mas existem carboidratos que fazem a função de reserva, bem como carboidratos que fazem a função estrutural. Beleza, galera? Só um minutinho que eu vou tomar um café aqui. Carboidratos, então, continuando, eles são classificados de acordo com o número de carbonos, podendo ser pentose para 5 carbonos ou hexoses para 6 carbonos. Dois exemplos de pentoses importantes, a desoxirribose, que compõe um DNA, e a ribose, que compõe o RNA. Dentre as hexoses com 6 carbonos, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Nós temos também aí outro tipo de classificação, de acordo com a unidade monomérica, podendo ser monossacarídeo, como no caso nós temos a glicose, a frutose e a galactose novamente, e disacarídeos, como por exemplo a sacarose, que é a junção de glicose com frutose, lactose, junção de galactose com glicose, e maltose, junção de glicose com glicose, ok? Existe um outro grupo chamado de polissacarídeos, que apresentam muitas unidades monoméricas, muitas unidades de glicose que estão unidas por ligações chamadas ligações glicosídicas. Dentre eles nós temos o amido, que compõe então a farinha que fabrica o pão. Nós temos também o glicogênio, que é a reserva energética de animais, encontrado em fígado e carnes. E nós temos também, por exemplo, a celulose, estrutura da parede celular de plantas. Opa, eu não posso deixar de falar a quitina, que também é um carboidrato estrutural presente no exoesqueleto dos insetos. Beleza? Então essa aí foi a nossa aula sobre carboidratos, ok? Deixa eu tomar meu café aqui, galera. E agora eu vou falar de lipídios, beleza? Lipídios, galera. Lipídios são ésteres de ácidos graxos. Ésteres, que vem da junção de ácido carboxílico com álcool. Agora, se esse ácido carboxílico tem muitos carbonos na sua composição, ele já passa a ser chamado de ácido graxo. Os triglicérides ou os triglicerídeos são os mais famosos. Por quê? Você pega um poliálcool chamado glicerol e agrega 3 cadeias de ácidos graxos grandes, daí formando o chamado triglicerídeos ou triglicérides. Bom, nós temos também esteroides feitos à base de colesterol, e colesterol é um lipídio, que tem uma cadeia modificada. Os esteroides formam hormônios, dentre eles a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e o estrógeno ou estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Tudo bem? Além disso, o lipídio atua como reserva energética, formando o chamado panícula adiposo ou capa de gordura encontrado em aves e mamíferos. Beleza? Uma atenção, por favor, aí ao chamado HDL, que é o colesterol bom, e ao LDL, que é o colesterol ruim. Beleza, galera? Azeite de oliva, ele é um lipídio insaturado, enquanto que gordura, quando a gente fala gordura, ele é um lipídio saturado. Beleza? Deixa eu tomar meu café aqui, pessoal. Café tá bom. Então vamos lá, galera. Questão número 1, que vai falar sobre biomoléculas. Recomenda-se frequentemente aos vestibulandos que, antes do exame, prefiram alimentos ricos em carboidratos, glicídios, em vez de gorduras, lipídios, pois estas são digeridas mais lentamente. Além da função energética, os carboidratos exercem também funções estruturais, participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e vegetais. Letra A. Cite 2 estruturas, uma no corpo de um animal e outra no corpo de um vegetal, em que se verifica a função estrutural dos carboidratos. Muito bem, galera. No corpo de animal, encontramos um polissacarídeo estrutural formando o exoesqueleto dos artrópodos. Esse polissacarídeo é conhecido por quitina. Ele é formado por aproximadamente 5.000 moléculas de glicoses conectadas por ligações glicosídicas. Esse polissacarídeo quitina, ele é um polissacarídeo nitrogenado.
compõe então a casca externa dos insetos, por exemplo. Já no corpo de um vegetal, encontramos um polissacarídeo estrutural que é a celulose, que compõe a parede celular das células vegetais. Essa celulose apresenta mais ou menos 4.500 glicoses, unidas por ligações beta-glicosídicas. Letra B. Ao chegar ao duodeno, as gotas de gordura são processadas por agentes não enzimáticos e por uma enzima em especial. Identifique estes agentes e esta enzima, mencionando a ação de cada um. Muito bem, galera. Quando o lipídio, no caso aqui da letra B citado, gordura, chega no intestino delgado, na porção do duodeno, duas secreções ocorrem no lúmen, na luz do intestino delgado. Uma dessas secreções vem do pâncreas, é o chamado suco pancreático, rico em bicarbonato de sódio, além de enzimas pancreáticas. A outra secreção é chamada de bile, ou sais biliares, que é liberado pela vesícula biliar. A bile, que foi produzido à base de colesterol, vai fracionar as gorduras em áreas e tamanhos menores. Processo esse chamado de emulsificação da gordura. Ela tem uma ação na forma de detergente. Desta forma, quimicamente falando, aumenta a superfície de contato, para que a enzima principal, chamada lipase pancreática, atue quebrando o lipídio em álcool e ácido graxo. Pessoal, a nossa revisão ela consiste de teoria e resolução de exercícios. E o nosso tópico agora é análise do DNA. Análise do DNA. Massa, não é? Pois é, falando em DNA, para quem não sabe, DNA significa ácido desoxirribonucleico, formado por fitas duplas antiparalelas em dupla hélice. Apesar que recentemente descobriu-se outra conformação do DNA. As duas fitas estão interligadas por pontes de hidrogênio. Os nucleotídeos de que pertence o DNA são formados por um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, conhecida por desoxirribose. As bases nitrogenadas são A, G, T e C, adenina, guanina, timina e citosina. E nós encontramos preferencialmente o DNA no núcleo, apesar que algumas organelas apresentam DNA, organelas conhecidas, por exemplo, por mitocôndrias, que possuem o seu DNA próprio. Vamos dar uma aprofundada no DNA e vamos aprender sobre o teste de paternidade. Pois é, o teste de paternidade é um teste que analisa o DNA da criança com os possíveis pais desta criança, na qual um será o pai, então, para essa criança. Mas antes de falar do teste de DNA, eu vou contar uma história rapidinho para vocês. O teste de DNA, primeiramente, foi usado numa região da Europa, onde era preciso para capturar um assassino, um estuprador, que deixava, evidentemente, o seu sêmen no aparelho reprodutor feminino. Através das células conhecidas por espermatozoides, que são células haploides, é possível extrair o DNA e, com isso, mapear quem seria o estuprador. Para isso, um cientista participou junto com a polícia para finalmente ter êxito na captura do estuprador. Bom, o DNA é colocado num gel e o DNA, sendo ele de carga negativa por conta do radical fosfato e colocando-se uma eletricidade, polos elétricos nesse gel, nós sabemos que o DNA, por ser negativo, ele vai correr em direção ao polo positivo. Vejam bem, as bandas formadas que estão mais próximas ao polo positivo são fragmentos de DNA, são genes de baixo peso molecular. Então, ele corre o gel com maior velocidade. Já os fragmentos de DNA, os genes com maior peso molecular, eles são mais lerdos e tendem a ficar na parte de cima do gel. Claro, se você considerar a parte de baixo sendo polo positivo. E de repente nós temos aqui o filho e os pais suspeitos. Pai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E pela análise, comparando, você consegue descobrir que o último pai, possivelmente, com 99% de chance de certeza, é o pai dessa criança suspeita, através da análise das bandas. O aparelho reprodutor masculino, na qual nós citamos a história do estuprador na região da Europa, ele é composto por gônadas, conhecida por testículos, pênis e glândulas acessórias. Testículo é o local onde fabricam as células sexuais haploides, os espermatozoides, que contém, na espécie humana,
23 cromossomos. Esses espermatozoides são armazenados em uma bolsa chamada de epidídimo, que depois segue um canal chamado ducto deferente até a próstata. Na próstata, ele ganha um líquido que vai compor o esperma, chamado de líquido prostático. Além da vesícula seminal, também produzir o líquido seminal. Dentre o volume total do esperma, 70% é feito por líquido seminal, proveniente das vesículas seminais. Existe uma glândula ainda chamada bulbo uretral, produz um lubrificante e um agente de limpeza da uretra. Então, o sêmen, ele é um material viscoso, de cor levemente esbranquiçada, que contém espermatozoides e líquidos provenientes da próstata, bem como da vesícula seminal e bem como da glândula bulbo uretral. O pênis, ele é feito por corpos vascularizados, chamados de corpos cavernosos e corpo esponjoso. Bom, como curiosidade, para quem já fez uso do microscópio, a técnica do esfregaço consiste em esfregar o material por sobre a lâmina de microscópio. Essa é a técnica do esfregaço, muito usado para analisar as células do sangue, pois o tecido sanguíneo, sendo ele um tecido conjuntivo, ele apresenta distância entre as células são espaçadas e frouxas, e com uma grande quantidade de líquido entre elas. Líquido esse chamado de matriz extracelular. Assim sendo, nós podemos fazer a questão. Então vamos lá, galera. Questão 2. As figuras representam os resultados de 2 exames de DNA, em que as amostras de DNA dos envolvidos são fragmentadas com enzimas específicas e submetidas à eletroforese, gerando um padrão de faixas ou bandas. A situação 1 refere-se a um caso de investigação de paternidade. O suposto pai deseja saber se a criança é de fato seu filho biológico. A situação 2 refere-se a uma investigação criminal. Na cena do crime foram encontradas manchas de sangue e o delegado precisa saber se o sangue é da vítima, de um indivíduo apontado como suspeito de ser o criminoso, ou de uma terceira pessoa não identificada até o momento. A partir da análise dos resultados, responda. Letra A. A criança é filho biológico do suposto pai? Justifique sua resposta. Então, gente, por comparação de bandas, percebemos que algumas bandas da criança equivalem a bandas do pai. Tudo bem? Se você procurar a interseção das bandas, você verá que esse suposto pai tem 99% de chance de ser o pai da criança. Sim, ele é o suposto pai. É isso aí, galera. Acerca da evolução, nós precisamos lembrar de vários teóricos. Sim, o primeiro teórico aqui que merece importância para nós é o senhor chamado Jean-Baptiste o Cavaleiro de Lamarck. Então, em homenagem a ele, nós temos a teoria lamarquista, ou seja, lamarquismo. Lançou um livro chamado Filosofia Zoológica. E em seu livro, ele tem as seguintes palavras-chave: adaptação, uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos pegar como exemplo aí o pescoço das girafas. Segundo Lamarck, para as girafas adaptarem-se ao ambiente, era necessário que, pelo esforço, esticassem o pescoço para comer as folhas mais altas. E esse esforço passaria então de geração a geração, formando pescoços cada vez mais compridos. Já o Sr. Charles Darwin, ele tem uma única palavra-chave aqui importante para você: seleção natural. Darwin casou-se com a prima e viajou o mundo coletando espécies em um navio chamado navio Beagle. Aportou no Brasil e também foi parar na Ilha de Galápagos, que fica na região do Equador. Darwin, então, compreende que não é o esforço que faz o órgão hipertrofiar, como Lamarck disse. Para Darwin, a pressão do ambiente é capaz de selecionar aquele que é mais apto. Existe uma biodiversidade entre os seres. Aquele que for mais apto sobrevive. O que for menos apto morre, perece e não transmite a genética. Então, seleção natural é importante para Darwin. Só que Darwin pecou em uma coisa: ele não sabia muito sobre genética para explicar a biodiversidade. Então, a sua teoria ficou incompleta. Já no
século seguinte, vários autores retomaram as ideias de Darwin e implantaram, por exemplo, o neodarwinismo, que depois evoluiu ficando como teoria moderna ou sintética da evolução. Na teoria moderna da evolução, e alguns autores consideram como neodarwinismo, o que você tem? Você tem a seleção natural ainda que Darwin propôs e você agrega agora bases genéticas para explicar a variabilidade ou biodiversidade. Essas bases genéticas explicam através de mutações e recombinações gênicas. Foram os evolucionistas e o Darwin tem um importante papel nessa história. Ok? Darwin, em momento algum, disse que o homem evoluiu do chimpanzé, como muitas pessoas imaginam. Darwin simplesmente disse que chimpanzé e ser humano apresentam um ancestral comum a eles, que, num dado momento, acabou bifurcando a árvore genealógica, a linha evolutiva, formando a espécie humana e formando o chimpanzé. Ok? Vamos lá, galera. Questão 3, então. No fim de abril, ao anunciar onde a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, daria à luz à sua filha, herdeira do príncipe William, a imprensa mundial noticiou que uma ala do hospital de St. Mary, em Londres, havia sido fechada em decorrência de um pequeno surto de superbactéria. Se uma instituição frequentada por um casal real pode passar por uma situação como essa, dá para ter noção do desafio enfrentado diariamente por profissionais do mundo inteiro para lidar com micro-organismos multiresistentes. Letra A. Tendo por base a biologia evolutiva, explique como uma colônia de bactérias pode dar origem a uma nova linhagem resistente ao antibiótico, que até então era eficiente ao combatê-la. Muito bem, galera. À luz da teoria moderna da evolução, do neodarwinismo, é importante entender que mutações e recombinações alteram o DNA de bactérias. Assim sendo, as bactérias apresentam certas diferenças genéticas entre elas. Algumas são sensíveis a um determinado antibiótico. Outras nasceram resistentes por conta das mutações e por conta das recombinações que ocorrem. Logo, quando se faz uso de um antibiótico na qual as bactérias sensíveis morrem de prontidão, o próprio antibiótico seleciona bactérias resistentes àquele antibiótico. Desta forma, a população de bactérias aumenta e então nós temos uma linhagem resistente para aquele tipo de antibiótico. Ok? Letra B. Na reprodução das bactérias, o processo que leva à formação de novas células assemelha-se mais à meiose ou à mitose? Justifique sua resposta. A reprodução na qual ele se refere, onde células formadas são parecidas com a que deu origem, assemelha-se muito mais à mitose. Estou aqui falando de uma reprodução assexuada chamada de bipartição ou cisparidade. Na verdade, ela não é uma mitose propriamente dita. Ela é uma amitose. Por quê? A segregação do material genético não ocorre com perfeição equacional como nós vemos na mitose tradicional de uma célula eucariótica. Vamos falar agora de fisiologia humana e o sistema escolhido por mim agora neste momento é o sistema respiratório. Já vou pedindo para você deixar esse like no vídeo federal, bacana, esse like maroto e se inscrever neste canal. É muito importante, galera, avisa os colegas aí. E o que seria o sistema respiratório? Ele é um sistema fisiológico, beleza? Responsável pela captação de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico. Onde? Nos pulmões. Ele realiza a chamada respiração sistêmica, trocas gasosas. Então aqui nós temos uma espécie de maquete do sistema respiratório e o ar deve se adentrar pelas vias aéreas, conhecida por narinas, que são as fossas nasais, as coanas nasais, que são estruturas cartilaginosas no interior do nariz. Temos a nasofaringe. Faringe é uma região também encontrada no sistema digestório. A respiração ela pode ocorrer pela boca também, então não percorre as narinas e nem as coanas nasais. Respirar pelo nariz é melhor do que pela boca, porque você vai umedecer o ar, filtrar o ar e aquecer melhor esse ar, ok? Saindo dessa região, você tem a chamada laringe. Na laringe nós encontramos as pregas vocais. Pregas vocais são músculos, portanto, no homem sofre a ação da testosterona e é por isso que engrossa essa musculatura, fazendo com que o homem tenha uma voz mais grave. Existe uma cartilagem que impede o alimento adentrar o sistema respiratório. Essa cartilagem é chamada de epiglote. Quando algum alimento acaba parando na epiglote,
ocorre o famoso soluço. Esse ar, então, vai seguir pela traqueia. Traqueia é um encanamento formado por anéis de cartilagem incompletos, e da traqueia bifurca-se em brônquios, que depois bifurcam-se mais ainda em bronquíolos, ok? Os bronquíolos terminam em sacos com fundo cego, conhecido por alvéolos pulmonares. Extremamente importante os alvéolos pulmonares. Se você pudesse esticar todos os alvéolos pulmonares, a sua árvore respiratória encontrada nos pulmões, você perceberia que ele é do tamanho de uma quadra, por exemplo, de tênis de campo, ok? E essa respiração é promovida principalmente pela musculatura conhecida por diafragma. Outros músculos também participam, como músculos entre as costelas, conhecida por intercostais. Mas, sem sombra de dúvidas, o diafragma é a musculatura mais importante para a respiração, ok? Essas trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares são dependentes de capilares sanguíneos que passam nesses alvéolos e hemácias ou glóbulos vermelhos. As hemácias são células especializadas em transportar gases, dentre eles gás carbônico e gás oxigênio. Ok, galera? Complexos de transporte são formados com a hemoglobina. Por exemplo, quando a hemoglobina se liga ao gás oxigênio, forma um complexo chamado de oxihemoglobina. Quando o gás carbônico se liga à hemoglobina, forma um complexo chamado de carbohemoglobina. E quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, é uma ligação estável, perigoso, é chamado de carboxihemoglobina. Quanto mais gás carbônico tiver no plasma sanguíneo, mais ácido fica o sangue. E isso ativa um sinal no bulbo. O que é o bulbo? Uma região do tronco encefálico, forçando a respiração, forçando a contração do diafragma. Ok, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula curta sobre o sistema respiratório. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E se tiver dúvida, coloque aí nos comentários. Enfim, galera, nossa questão 4. Em uma maratona, ocorrem diversas alterações no corpo do maratonista. A pressão parcial de oxigênio, PO2, nos tecidos musculares pode cair de 40 milímetros por mercúrio para 12 milímetros por mercúrio. A temperatura corporal sofre elevação no início da corrida e depois se mantém estável, com ligeiras variações. Ao longo da prova, ocorre diminuição do pH no interior das hemácias, cujos valores normais variam entre 7,35 e 7,45, embora o pH do plasma não sofra grandes variações. O gráfico experimental representa o efeito da temperatura corporal humana sobre a porcentagem de saturação da hemoglobina com oxigênio. Letra A. Por que ocorre elevação da temperatura corporal durante a maratona? Um maratonista, sendo um mamífero, um animal homeotérmico, é necessário manter a temperatura numa faixa de segurança. Faixa essa que podemos colocar como 36,5 graus Celsius. O hipotálamo, que é uma região do sistema nervoso central, acaba detectando as variações e controlando essa temperatura. No caso de excesso de calor, pode acabar dificultando o metabolismo enzimático. Para isso, o maratonista possui alguns mecanismos de segurança, como, por exemplo, o ato de suar, liberar água pelas glândulas sudoríparas e resfriar a pele, o corpo. A elevação da temperatura corporal é devido à produção de energia, muitas das vezes na forma de ATP e muitas das vezes na forma de calor. Letra B. O que provoca a redução de pH no interior das hemácias? Muito bem, o que provoca a redução de pH no interior das hemácias se deve à presença de íons hidrogênios, H+. Lembremos-nos que na respiração celular, o oxigênio é o receptor final dos hidrogênios. O excesso de gás carbônico acaba sendo convertido em ácido carbônico e o H+ é o responsável por reduzir o pH no interior das hemácias. Porque apesar dessa redução, o pH sanguíneo não diminui a ponto de se tornar ácido. No plasma sanguíneo, existem sais que controlam o pH. Esses sais atuam como um tamponante, obedecendo na química a chamada solução tampão. Um sal famoso aqui é o bicarbonato de sódio, que vai então controlar níveis de segurança entre uma faixa que possivelmente adentraria a acidose sanguínea e uma faixa que possivelmente entraria na alcalose sanguínea. Ele fica entre esses dois limites. Ok, galera?
É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Curta esse canal, compartilha com os amigos e se inscreva, galera. É dessa forma que você apoia esse trabalho, esse projeto que é gratuito e voluntariado. Beleza, galera?